Eu creio em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Se estava bom até agora, vai ficar melhor agora, porque vem a mensagem de Deus para nós. Você está pronto para ouvir a voz de Deus nessa noite? Então estenda as mãos. Vem cá, evangelista Edson. Estenda as mãos aqui, irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho, Senhor. Eis aqui o teu servo, o evangelista Edson, Pai, a qual está incumbido nessa noite, ó Pai, de apregoar a sua palavra, Senhor. Toma ele em tuas mãos, nos seus lábios agora, Pai. Purifica ele, Senhor, e usa ele como o Senhor já tem usado, Pai, onde ele tem andado, Senhor. Que diminua ainda mais, que tu cresça, Pai. Prepara os corações nessa noite, ó Pai, como uma terra sedenta, esperando, Pai, a chuva cair. E que a chuva possa ser hoje a tua palavra, Senhor, para encharcar a terra, Senhor, que está aqui seca nessa noite. Prepara, Senhor, os corações aqui nesta casa, Pai. Fala, Senhor, com cada um de nós, Pai, o que precisamos ouvir do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? As palmas vão ser bem forte. Vou trocar. Os irmãos recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Peço a gentileza que abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 54. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a minha gratidão, primeiramente ao Senhor, porque se tem uma coisa que eu sou convicto, é de que se não fosse o Senhor, de forma alguma eu estaria aqui essa noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta casa, pastor Paulo. Quero dizer desde já que para mim é uma honra. Fui muito bem recebido nessa noite. A gente tem um dizer que quando a gente é bem recebido, a gente sente vontade de voltar. Eu posso dizer que eu vim aqui hoje e já estou com vontade de voltar. Pastor Jebson, muito obrigado. Uma honra, um convite tão especial, através do meu amigo pastor Anderson Santos. Foram intermediário para estarmos aqui. O Anderson, amigo de muitos anos, nos viu começar e eu vi ele começar. Éramos meninos, né? Tínhamos nossos 20 e poucos anos, éramos mais magros, né? Eu principalmente. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha, está ladeada comigo. Amém? Isaías capítulo 54, queridos, gostaria de ler do versículo 1 ao versículo 5, primeiramente. Capítulo 54, versículo 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os teus filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não os impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda. A tua posteridade possuirás e fará que seja habitada as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás confundidas. Antes esquecerás da vergonha da tua mocidade, não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é teu marido, Senhor dos exércitos é o teu nome, e o Santo de Israel o teu Redentor, e ele será chamado Deus de toda a terra.
versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Se assente glorificando a Deus nessa noite. Queridos, é fato, e todos sabemos que Isaías, ele é um dos profetas mais extraordinários da Bíblia. Ele era tão extraordinário que os historiadores o chamam de profeta palaciano, porque fora um profeta que alcançou não somente o coração dos mais simples, mas fora um profeta que também alcançou o coração dos reis e fez do palácio a sua habitação. Profeta esse que carregava consigo a responsabilidade que Deus colocara sobre os seus ombros, aquele que é chamado de profeta messiânico, porque bem sabemos que o profeta Isaías na antiga aliança fora o profeta que mais profetizara a respeito da vinda do Messias, a ponto de alguns estudiosos dizerem que o livro do profeta Isaías, ele é como se fosse um evangelho do Antigo Testamento, porque jamais um profeta deixou-se ser usado para falar tanto a respeito da cruz, como o profeta por nome de Isaías, aquele que carregava consigo não somente uma mensagem de repreensão, mas também carregava consigo uma mensagem de esperança. Aquele que carregava consigo não somente uma mensagem de julgamento, mas também carregava consigo a mensagem que podia mudar o quadro de vida de pessoas, a ponto de no seu capítulo de número 1, Isaías profetizar dizendo: ainda que os vossos pecados sejam da cor de escarlata, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos como a lã. E no versículo seguinte Isaías vai dizer: se credes e acreditardes, comerás o melhor dessa terra. E eu já quero aqui começar a liberar uma palavra profética nessa noite, porque o Espírito Santo me deu a incumbência de profetizar e de liberar uma palavra sobre esta casa. E o Espírito Santo está me dizendo: já levante a mão para receber essa palavra, que se você crer e acreditar nessa noite, haverá bonança na tua casa, haverá bonança no teu ministério, haverá bonança na faculdade, haverá bonança na empresa. Se você crer e acreditar, comerás o melhor dessa terra, diz o Senhor. Sua mensagem era carregada de esperança. Chega um período, nós sabemos que Isaías, ele vai profetizar para um povo difícil, a ponto de um dado momento Isaías dizer: olha, eu não recebo mais os seus sacrifícios, porque o povo estava burlando a lei. Para você entender melhor o que o povo fazia, sabendo o povo que ia pecar, eles compravam um cordeiro e deixavam amarrado, dizendo: eu vou pecar, quando eu voltar eu sacrifico o cordeiro. Pecado premeditado.
a ponto de em um momento Isaías dizer: esse povo, ele me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. É como se fosse a geração que anda por aí fora, porque hoje em dia está cômodo, né? Todo mundo diz que serve a Deus, todo mundo diz que é crente, todo mundo diz que é cristão. Virou moda dizer que é evangélico, virou moda dizer que é crente, que adora o Senhor. Virou moda dizer que lê a Bíblia, muitas vezes nem leem a Bíblia. Alguns somente deixam a Bíblia aberta no Salmo de número 23, dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguns abrem a Bíblia no Salmo de número 91, que diz que Deus é nosso refúgio ali. Mas alguns nem leem a Bíblia, nem se dão o fato de ler a palavra do Senhor, e dizem que são cristãos. É para esse tipo de pessoa que Isaías ele está profetizando. Isaías ele entende que chegaria o dia em que o julgamento seria eminente para o povo de Judá. Isaías ele entende que Deus está irado com a nação, mas ao mesmo tempo ele vai trazer a mensagem no capítulo 9, quando ele diz que aquele que virá de Belém será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aquele que seria o baluarte que mudaria a história de uma nação, aquele que seria aquele que mudaria o quadro de uma geração para sempre. Sabe por que nós estamos aqui hoje? É porque um dia como porcos afundamos na lama, mas o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço, e é por isso que estamos aqui capazes, cheios do Espírito Santo. Ainda nos deu o Espírito Santo para sermos consolados. É por isso que estamos aqui essa noite. É porque hoje Ele se faz presente no meio de nós. Nós não viemos aqui por um mero acaso, não chegamos aqui na igreja por força do hábito ou porque alguém chamou. Estamos aqui porque era necessário estarmos aqui. Deus queria que estivéssemos nessa casa nessa noite para ouvir essa palavra. Quando Isaías inicia o capítulo 54, porque sempre se levantaram povos contra aqueles que foram chamados. Não existe chamada sem perseguição. Aquele que abraça a chamada tem que entender que nem sempre vai ser um mar de rosas. Aquele que abraça um projeto de Deus, ele tem que entender que nem todo dia vai ser só glória e nem todo dia vai ser só aleluia. Tem gente achando que ministério é lugar de passeio. Tem gente achando que ministério é para ter sucesso. Ministério nunca foi para divulgar o nome de ninguém. Nunca foi. Ministério, chamada, nunca foi para levantar artista, para levantar famoso. Chamado de Deus não está amarrado à fama, muito pelo contrário. A Bíblia diz assim: que aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Irmão, eu estou sentindo uma graça de Deus sobre essa casa. Eu estou sentindo uma graça de Deus sobre esse ambiente. Sempre existiram ferramentas para impedir o progresso do povo de Deus. Sempre existirão pastores, sempre existirão ferramentas. Mas no capítulo 54 eu vejo aqui Isaías iniciando de forma tão poderosa, porque existem motivos pelos quais as ferramentas são preparadas contra aqueles que foram chamados para um propósito de Deus.
E eis aqui o primeiro motivo pelo qual o inimigo utiliza ferramentas para impedir a nossa chamada. O primeiro motivo é, olha aqui, ele profetiza dizendo: cantai alegremente, ó estéril. Aí eu te pergunto, porventura o estéril tem motivo para cantar? Esterilidade naquela época era o mal. A esterilidade é a identidade da pessoa que não gera, é a identidade da pessoa que é incapacitada de frutificar, é incapacitada de gerar. Dentro da casa de um judeu era impensável um judeu ter uma mulher que não gera. Dentro da tradição judaica era importantíssimo que a mulher fosse capaz de gerar. A mulher que não gerava era tida como vergonha. Uma mulher incapacitada de gerar era tido como vergonha perante a sociedade. A incapacidade de gerar era um mal dentro da sociedade judaica. Então eu acho interessante aqui a palavra que o profeta usa, no entendimento de que até a estéril é capaz de cantar, até aquele que por um dado período de tempo não gerou é capaz de futuramente cantar e se alegrar. Deixa eu te dizer uma coisa: para aquele que tem um projeto chamado de Deus, a esterilidade não dura para sempre. Como assim, pregador? Como é que você me prova isso? A Bíblia vai dizer no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, existe uma mulher por nome de Ana. A Bíblia diz que ela não podia gerar, a sua madre era fechada, a sua adversária Penina atormentava ela, incapacitada de gerar. Não pode gerar, não vai dar alegria para Eucana. A Bíblia diz que ela sobe o monte e vai orar. E como Deus gosta, irmão, oh glória, como Deus gosta de quem sobe a montanha, como Deus gosta de quem tem propósito com Ele. Quem tem propósito com Deus, Deus tem propósito com Ele também. A Bíblia diz que ela sobe. Quando ela sobe, ela diz: Senhor, eu não posso gerar, mas se tu me der, não é só meu, é teu também. A Bíblia diz: passou-se o tempo, aquela que não podia gerar, gerou. Capítulo de número 2, ela começa a cantar, oh glória, dizendo: Senhor, até aquela que não podia gerar, gerou. Tu levanta do pó abatido, desde o monturo tu ergue o necessitado. Deixa eu profetizar, deixa eu profetizar. Se até hoje não gerou, Deus está dizendo: depois dessa noite vai gerar, vai gerar, vai gerar, vai. Ataca para bacandaraia, alapapa bacandarabacaia. Vai gerar. Não podia, era incapacitado, mas Deus diz: vai gerar e vai cantar, vai cantar e vai gerar, vai gerar e vai cantar, vai cantar e vai gerar. Está entendendo como isso aqui é profundo? Isso aqui é por isso que Satanás forja ferramentas contra o povo de Deus, porque ele sabe que mesmo quando não está gerando, está cantando. Ele entende isso, ele entende, ele sabe. Porque nos dias de
de maior tristeza são os dias em que nós mais adoramos a Deus. É por isso que o hino da harpa diz assim: nos mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação. Por isso que o profeta ele inicia dizendo, porque ele sabia que Judá iria passar pelo cativeiro, porque o profeta ele profetiza a respeito de coisas que estão acontecendo e de coisas futurísticas. E ele sabia que por causa do pecado de Judá, um dia eles seriam levados em cativeiro. Ele sabia que a terra ia ficar estéril, mas ele sabia que mesmo até estéril eles iam cantar, eles iam buscar ao Senhor. Mesmo em dias de dificuldade, mesmo em dias de tribulação, mesmo em dias em que as afrontas são grandes, mesmo em dias em que está tudo amarrado, mesmo em dias em que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? E o Espírito Santo ele fala tremendamente ao meu coração. É porque eu sei que nem todo mundo que entrou aqui está feliz. Eu sei que nem todo mundo que entrou aqui entrou com vontade de dar glória, entrou com vontade de dar aleluia. Nem todo mundo que está aqui entrou com vontade de falar em mistério, porque o dia da provação chegou, porque o dia da dificuldade chegou. E chegando aqui, você disse: Deus, eis aqui, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, porque é o único lugar em que eu me sinto bem, é o único lugar em que eu me sinto feliz, é o único lugar em que eu me sinto alegre, é o único lugar em que eu tenho um pouco de alegria. Macai, Deus está falando com pessoas nessa noite. Deus está falando com pessoas. Eu vejo Deus se movendo de um lado para o outro através do seu Espírito nessa casa. Ele está tocando a cada um. Deixa eu dizer uma coisa para você: até quem não sentiu ainda, até as 10 horas da noite vai sentir a apoteose de glória que será derramada neste lugar. Vai sentir a glória. Show. O catacama caia, sai. Eu estou aqui debaixo de uma revelação. Segundo motivo, porque Satanás foge a ferramentas contra o povo de Deus. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estende. Ampliar vem do hebraico rachab, que quer dizer ficar grande, quer dizer longo ou lugar espaçoso. Sabe por que Satanás ele foge a ferramentas contra o povo de Deus? Porque ele sabe que por mais que o povo comece em um ambiente pequeno, ele sabe, por mais que o terreno seja estreito, quem foi chamado para triunfar amplia a tenda. É por isso que Satanás não gosta de quem amplia a tenda. É por isso que Satanás faz de tudo para você continuar minúsculo, pequeno. É por isso que ele não fica feliz quando você ganha uma promoção na empresa. É por isso que ele não fica feliz quando Deus te dá algo. Sabe por quê? É porque ele está vendo que Deus está ampliando a tua tenda. É porque ele está vendo que Deus está te dando mais terreno. É porque ele está vendo que Deus está abençoando a tua casa. Mas deixa eu profetizar nessa casa. O meu Deus, mediante esta palavra, está dizendo: não haverá barreira que irá impedir o meu povo de ampliar a tenda. Não haverá barreira que irá impedir a minha noiva de prosperar. Não haverá, Jefferson, não haverá. É por isso que Faraó ele ficou enfurecido. É por isso que Faraó ele ficou nervoso, pastor Paulo. Porque ele, olha o que o texto diz, que ele começou a observar. O texto diz isso, que o povo começou a crescer.
E o crescimento atrapalha quem já é grande. Eu não vou repetir isso aqui, eu vou falar com mais ênfase. Tem gente que acha que é muito grande, ele não pode ver outro crescer, porque o crescimento do teu ministério atrapalha o daquele que acha que é grande. Mas Deus não chamou ninguém para ser grande. Deus não chamou ninguém para ser grande na terra. Isso é projeto de Deus desde Adão. Deus chamou Adão para ele dominar sobre os animais e sobre as plantas. Foi para isso que Deus chamou Adão. Só que o pecado inverteu o posicionamento. Não foi Deus que mudou, foi o homem que mudou. A prova disso era que o homem, ele vivia tão somente junto com os animais e não sofria o dano dos animais, que não eram ferozes na época. Depois do pecado, os animais se tornaram ferozes. O homem foi chamado para dominar sobre as plantas. Hoje a planta que domina o homem, a prova disso é a maconha. É ou não é? Deus, desde o princípio, desde o início, Deus, ele chamou o homem para dominar. Isso aqui é bíblico, isso aqui. O homem foi chamado para dominar e não para ser dominado. Mas os vícios têm dominado, têm predominado a vida de pessoas, porque não conhecem a Deus, não sabem quem é Deus. É por isso que o ser humano, ele se tornou pequeno, apesar de muitos acharem que são mais do que são, apesar de alguns acharem que são rei. Como diz o ditado aí, são a última Coca-Cola do deserto, né? Aquela, esquecer, né, pastor, que Coca-Cola no deserto perde o gás, né? Porque está fora do freezer. Tem muita gente sem gás achando que está balando. Toca maia, sei. Tem muita gente sem gás achando que é alguma coisa, mas a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde e Ele abate o soberbo. Porque aqui se tem uma estrela nessa casa que brilha, é a resplandecente estrela da manhã. Se tem alguém que brilha nessa casa, Ele é o verdadeiro sol, o sol da justiça, é Ele que brilha, porque a casa é dele, o ministério é dele, o poder é dele, a glória é dele, o chamado é dele, o milagre é dele. Se Ele quiser operar milagre nessa noite, vai operar milagre. E pelos olhos da fé, quando eu estava ajoelhado, o Senhor me mostrava, eu estava aqui orando aqui em cima no final da mensagem, e o Senhor me dizia: ore pela minha noiva, porque eu vou curar pessoas nessa noite. E eu acredito no poder daquela voz que falou comigo, e eu tenho certeza e sou convicto que haverá cura neste lugar, nessa noite, haverá cura nessa casa, haverá. Pregador, mas você não conhece a minha história, você não sabe a minha capacidade, pregador. Eu não sei nem falar direito. Onde já viu Deus chamar alguém por causa da habilidade? Deus não chama ninguém por causa de habilidades. Não chama, não chama. Se fosse por habilidade, eu não estaria aqui. Se fosse por capacidade, capacitação. Mas Deus, Ele capacita aqueles a quem Ele chamou para a sua obra. Deus dá, irmão.
Eu nunca vi uma época que as pessoas têm tanto medo do microfone. Eu liderei um grupo de jovens lá na igreja, na minha igreja, na Assembleia de Deus do Belém. Às vezes você dava oportunidade, tinha um jovem que ficava meio acanhado, não tinha vontade de subir lá, talvez porque não fosse capaz de falar, de pregar, de dar uma saudação. Ei, irmão, para com esse sentimento minúsculo, esse sentimento de que não vai. O pastor falou aqui, irmão, Deus não conta com covarde, Deus ele conta com corajosos. Deus ele não conta com quem tem medo de tudo. Deus ele te trouxe aqui essa noite para te dizer: sou eu que te dou coragem. Fui eu que coloquei a patente de guerra sobre a tua cabeça. Foi eu que te alistei para o exército. Pregador, como que é isso? Eu tenho medo, eu não consigo, eu não vou. O salmista diz, Salmo 46: Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, mas o Senhor ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele ergueu a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, com desolações tem feito na terra. Ele cessa a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o teu refúgio, é o teu refúgio, é o teu refúgio, é o teu refúgio, é o teu refúgio. É quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem tem língua estranha. Chapacala cheia, la papapacala pacara bachara bacaia, le papara bacara bacaia, chapacatacatacatara baca. Isso, há uma nuvem de glória descendo nesta casa, há uma nuvem de glória. Deus está ampliando tendas nessa noite, Deus está dando crescimento. Chega de viver da rapa do tacho, chega de viver que nem coitadinho. Você não é coitadinho, você não é coitadinha, você não é filho do Zé Ninguém. Você tem um pai, você tem um pai. Tem um pai, tem. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações. Terceiro motivo pelo qual Satanás forja ferramentas contra o povo de Deus, porque Deus fez uma promessa. Já prestou atenção? Como todas as vezes que você está perto de receber algo da parte de Deus, o desânimo vem. Já prestou atenção que tem pessoas aqui que estão debaixo de uma promessa grandiosa, mas ao mesmo tempo nós vivemos uma época em que as pessoas têm desacreditado do projeto maior da igreja. Eu nunca vivi uma época em que tantas pessoas têm se afastado da igreja, porque já desacreditaram da promessa, desacreditaram do projeto, desacreditaram daquilo que Deus falou. E sabe o que é pior?
pessoas que Deus falou não só uma vez, pessoas que Deus falou uma, Deus falou duas, Deus falou três, Deus falou quatro, Deus falou cinco. Eu tenho certeza, pastor, quantos anos tem esse ministério? As pessoas que estão aqui são as mesmas de 15 anos atrás? E sabe qual é a maior coisa, a coisa mais feia? É que infelizmente a maioria dos que saem, não saem para outras igrejas, mas saem para o mundo, porque desacreditaram da promessa. Eu vi crentes antigos de igreja dizerem que Jesus não vai mais voltar. Isso é fato. Isso aqui que eu estou falando não é história da carochinha, não. Tem pessoas que já não tem mais a esperança da vinda de Cristo, já não tem mais a esperança de que Cristo levará a sua noiva. É como se Deus não estivesse mostrando sinais, é como se Deus não estivesse revelando, é como se Deus não estivesse falando. Até parece alguns ministérios aí fora que a voz de Deus está abafada e que Deus não levanta mais os seus profetas, mas o Espírito Santo me revela que nesta casa Deus levantará homens e mulheres de coragem, oh glória. O Espírito Santo me revela e com os olhos da fé eu posso ver Deus derramando dons espirituais aqui. Remandacho da canta na baua para o atacapuria maia. Deus irá levantar pessoas na profecia, Deus irá levantar pessoas na revelação, Deus irá levantar pessoas na interpretação. São os últimos dias da noiva na terra. Antes dela ser arrebatada, Deus derramará um grande avivamento sobre esta nação. Deus derramará um grande avivamento sobre esta geração. Só quem crê, levanta a mão e dá glória. Só quem crê, levanta a mão. Pregador, vou parar. A casa está caindo aos pedaços. O Senhor falou que ia salvar a minha família, até agora nada. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu sou fruto de oração. Também esse moço que vos fala aqui hoje com 34 anos de idade, um dia já foi um jovenzinho de 16 anos. E quando eu tinha 16 anos, eu me entreguei à bebida alcoólica. Minha mãe, no círculo de oração da Assembleia de Deus, orando pela minha vida. Minha mãe me chamava para a igreja, eu falava que não ia, porque achava tudo aquilo muito retrógrado. Achava que aquilo ali não era para mim. Eu dizia, eu sou jovem, vou viver a minha juventude. Minha mãe me chamava, às vezes eu esbravejava. Sabe o que eu fazia? Com 16 anos eu comprei um som. Eu trabalhava no mercadinho, juntei meu dinheiro, comprei um som. Minha mãe às vezes estava ouvindo louvor. Eu chegava em casa, tirava o louvor e colocava rock. Eu andava todo de preto na rua, cabelo amarelo, corrente do lado. E minha mãe se entristecia. Imagina o coração de uma mãe. Uma irmã do ciclo de oração da Assembleia de Deus, sabendo que seu filho está daquela maneira, daquele jeito, e ela orando, e ele não quer saber de igreja. Até que um dia meu irmão foi para a igreja. Meu irmão também era roqueiro. O que meu irmão fez? Eu vi um brilho no meu irmão, pastor Paulo, que eu não via em mais ninguém.
Aí minha mãe foi para a igreja, meu irmão foi para a igreja, meu pai foi trabalhar. O que eu fiz? Peguei um CD do Elias Silva. Coloquei o CD para tocar. E o CD, o louvor dizia assim: eu deito na minha cama, não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, é triste ser assim. Estou voltando pra casa, não fecha as portas pra mim. Ou não vire as costas pra mim. Eu senti como se a cama estivesse flutuando. Eu vi um facho de luz entrar pela janela. Domingo pela manhã, eu lembro como se fosse hoje, bairro do Eldorado, na cidade de Diadema. Peguei uma latinha de cerveja, era Itaipava, eu lembro até a marca. Eu bebi, levantei a latinha para o alto e disse: Deus da minha mãe, se tu és o Deus que muda a história, muda a minha história também. Domingo à noite eu fui para a igreja. Cheguei na igreja, calça rasgada, camisa baby look e cabelo amarelo. Boné. Cheguei lá, tirei o boné, porque eu sempre tive essa referência. Tirei o boné, coloquei do lado na cadeira, para não restar dúvida de que Deus tinha um chamado da minha vida. Os varões têm a oportunidade para louvar. Qual é o hino que os varões louvam? Eu deito na minha cama e não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, é muito triste ser assim. Sabe por que eu estou contando isso para você essa noite? Porque Deus, enquanto eu estava lá na tribulação, minha mãe estava em oração na casa da minha tia. E na casa da minha tia, Deus levantou minha prima e disse: fecha tua boca, não chama mais, porque agora eu vou entrar em cena. E Deus mudou a minha história. Deixa eu dizer uma coisa para você: a promessa que Deus te fez não cai por terra, não cai por terra, não cai por terra. Pastor, posso colocar a igreja de pé? Posso colocar? Se coloque de pé, por gentileza. Não abandone a tua família, não abandone o teu filho, não abandone a tua filha, não abandone não, porque se Deus fez uma promessa, a promessa se cumpre. Pode se levantar inferno, pode se levantar o diabo, pode se levantar Satanás, pode se levantar qualquer espírito maligno. Se Deus fez promessa, te prepara. Nenhuma ferramenta preparada vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar. Que baixa. Fecha os seus olhos. Pega na mão deste irmão que está do teu lado agora. Otecai, Shaddai, Papauataia, Kalaito, Kaleminaia. Oh meu Deus, esta hora, Pai, eu tenho pregado a tua palavra junto comigo. Não deixe de orar não. Eu tenho pregado a tua palavra. Deus, eu sou pó e cinza, Deus, eu sou vaso de barro, mas a tua palavra é a verdade. É a verdade que levanta, é a verdade que liberta, é a verdade que muda. Meu Deus, mediante essa palavra, Senhor, que toda ferramenta preparada contra a tua noiva não prosperará. Nesta hora, Pai querido, eu te peço, vai arrancando toda enfermidade agora, vai arrancando câncer, vai arrancando câncer agora, no nome de Jesus. Todas as hostes do inferno, eu te repreendo agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai.
rasga os céus nessa noite e derrama no meio da tua noiva a tua presença. Agora, 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 agora. Sinta a presença dele aí, agora. Babada kadabasha, babadu kitatatai, papapatuia kataiapa. Quem tem glória dá glória, irmão. Quem tem aleluia dá aleluia. Não fica um olhando para a cara do outro, não. Aqui é ambiente de adoração. Aqui é ambiente de glória a Deus e aleluia. Aqui é ambiente de renovo. O renovo vem não é por causa do pregador. O renovo vem é por causa de Deus. É o Espírito que se move nessa casa. É a presença. Isso, seja renovado, seja renovado, seja renovado. Isso, 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 isso. É poder, é poder, é poder, é poder, é poder, é poder. Há uma presença profética sobre essa casa. Há uma unção profética que desce. É noite de alinhamento. É noite de alinhamento. É noite de alinhamento. Chupe, papa, papa, papa. Nada catatata. Clamas tu que desce como gel. Clamas como núbia, papau etérea. Clama como desse abau e tioai. Movo como nuce terra. Entro com ducha tal e papau etérea. Tu que anaio sube a papau etérea. Sou o Deus que caminho no meio de vós. Abante Paulo prébia face. Eis a minha presença que se derrama como rio nesta casa. Aramante Padarabashuia. Vos digo, minha noiva, Rei Terranai, Amandúbia, Plau e Teca. Foi eu que preparei este encontro convosco e vos digo. Remanda braçui chamando briaia senha, que estou eu deixando a minha marca. Na mancho pancho faia sequia pafaia. Vos digo, minha noiva, remande bria faço bria canta na braba subia caia, que estou tratando o interno e o externo. Remanda e a subia canta na baixo que a manda na baixo. Vos digo, remanda e a subia canta, que tem uma promessa sobre este lugar que operaria sinais e prodígios. Remanda e a canto na baia canta na baixébia. Vos digo que os dias são maus de canta na iafânia. Os dias são difíceis como núbia, canaia, senha. Mas vos digo, minha noiva, que ainda estou a colher os rabiscos da vindima. Na bandaia suia canta neba canta naia. É por isso que digo desta maneira: remanda canto na cheia faieteca, porque eu tirarei o véu que cobre as nações. Remanto canta na baraçúbia, porque muitos ainda estão vendados e não conhecem o meu poder.
Rebandio podada canto na bandoche canta népia. Mas vos digo, minha noiva, remandai a sui canta nemana ceia. Desça na minha presença, remandai a sui canta naio, romandia sapau e terra. E eu trarei de volta as lágrimas aos olhos. Remandai a suiteca nébia conta. E quando vocês me clamam, eita núbia, eu rasgo os céus e derramo a minha presença. Remandai a súbia canta nébia, para saber que sou Deus que falo convosco. Remandai a contunai a terra. Eis a minha presença que se derrama no meio de vós, receba ela agora. Para papacalaxar, rapata. Queridos, passei 2 minutos, vou entregar para o pastor. Ser coerente, já passei 2 e não gosto de passar. Pastor, faço o apelo, o pastor faz. Pastor, muito obrigado. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor. Amém, irmãos. Louvar mais o hino aí, irmãos. Eu vou passar algo de Deus para sua esposa que está ali. Eu não conheço vocês, primeira vez que estou conhecendo agora, e é um prazer conhecer vocês também. Mas eu via a sua esposa, estava com uma criança no colo. Não sei se você tem filha, não tem. Mas eu vi a tua esposa com uma criança no colo, de cabelo pretinho. Pode receber, viu, irmão? Que é Deus na terra falando com você aqui hoje. Eu vi uma criança nos teus braços. Se você não tem filho, comece a se preparar, porque vai gerar.